conhecesse a teoria. E a teoria de Allan Kardec, ao contrário do que algumas pessoas dizem, que está somente em 5 obras básicas, vai muito mais além. Vai em livros que fala das instruções, fala das suas viagens e fala das suas experiências que estão relatadas todas na Revista Espírita. Como é, pergunto eu, como é que a gente pode dizer que conhece a base kardeciana se a gente não conhece a Revista Espírita? Então, é um desfavor a gente dizer que vai estudar Espiritismo sem ter noção desse estudo mais profundo. E depois, para que a gente entenda esta parte mais técnica do magnetismo, que ele era especialista, é preciso que a gente conheça os seus principais originários, que foram Mesmer, o Marquês de Pusseguir, que ficou conhecido como o pai do sonambulismo, o sábio Deleuze, quem deu esse nome a Deleuze, esse apelídio, foi o próprio Allan Kardec, que chamou de sábio. O Barão de Potê, que foi aquele homem que teve a maior bibliografia e a maior e melhor experiência em magnetismo em França e na época de Allan Kardec. E ainda tivemos um homem extremamente valoroso chamado Charles Lafontaine, que ousou fazer curas na frente de milhares de pessoas. E o melhor é que ele pedia que os doentes fossem acompanhados de seus médicos. E como ele fazia isso em países diferentes, países inclusive onde ele nem sequer sabia o idioma, mostra que ele realmente tinha um grande domínio. Então, como é que a gente vai falar de um assunto se a gente não conhece? O senhor Allan Kardec conhecia todos esses homens, muitos deles ele chegou a conhecer pessoalmente, por exemplo, o Barão de Potê foi seu mestre, foi seu orientador e depois foi seu colega, porque no princípio o Barão de Potê não queria aceitar a ideia do espírito, mas no final ele reconhece, numa de suas últimas obras, que a presença do espírito é fundamental na ação magnética. Mas vamos agora voltar para a primeira obra de Allan Kardec, Livro dos Espíritos, na questão 33. Ele pergunta se a mesma matéria elementar, ou seja, a matéria básica, aquela que dá origem a tudo, se ela é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as qualidades. E a resposta foi um clássico sim, acrescido de, e é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo, ou seja, o princípio, inclusive, é holístico, porque se tudo está em tudo, esse é o holos. Como é que a gente passa sem essas informações? Mas onde é que está isso? Em O Livro dos Espíritos. Por que eu destaco? Porque algumas pessoas insistem em não querer ver o que está na obra fundamental do Espiritismo, que é O Livro dos Espíritos. Sim, essa matéria fundamental, ela cria as condições para mudar tudo. Mas o comentário que Allan Kardec colocou a esta questão, e olhe bem, questão 33, logo no início do Livro dos Espíritos, o comentário é exemplar. Ele diz assim, este fenômeno, o fenômeno que uma substância elementar ela pode adquirir várias transformações, ele explica um fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até qualidades ativas de outras substâncias. Aqui Allan Kardec entrou num ponto-chave. Água magnetizada. Que esta água ela pode ser modificada e adquirir, inclusive, outras potências, outras substâncias, outros padrões. Mas o que isto simbolizaria para a gente se nós ficássemos só nisso? Ele continua no seu comentário. Desde que não há mais do que um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, isso tudo é o comentário de Kardec na questão 33 do Livro dos Espíritos. O que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria, ou seja, tudo está em tudo. E ele completa.
Transformação análoga se pode produzir por meio de ação magnética dirigida pela vontade. Então, se é pela vontade que a gente dirige isso, por que a gente não tem conseguido? Certamente o quesito que está em falta é a vontade. A gente duvida muito, a gente questiona muito. Enquanto Jesus diz, vai e cure, a gente diz, a gente não pode prometer cura a ninguém. Uma medida de precaução, reconheço, mas não é a medida que Jesus propôs. A proposta de Jesus foi ousada. Vá e cure. E ainda para não ficar dúvidas, ele disse, limpe feridas, restitua vida aos mortos. Uau! Jesus, então, foi muito corajoso, porque a proposta que ele não era proposta para ele fazer, porque ele já fazia, era proposta para os seus discípulos e seus seguidores fazerem. Mas hoje a gente se depara com uma informação totalmente diferente. A nossa vontade é fraca. É tão fraca que ela é vacilante. Vamos ver o que é que dá para a gente fazer, não sei se é possível, vamos confiar nos bons espíritos. Ou seja, o que é que eu estou dizendo? Vamos fazer aqui uma análise, ou até uma psicanálise dessa expressão. Vamos ver o que é que Deus permite, o que é que os espíritos podem. Eu estou dizendo o que implicitamente? Que eu não tenho capacidade de fazer. Se eu não tenho capacidade de fazer, eu implicitamente estou dizendo também que não tenho essa vontade. Então, a gente já começa a se descompensar dentro da proposta fundamental, que é a da força da vontade, que muitas vezes a gente não executa com o potencial que seria de se esperar para a gente. Continuando, na questão 424 do Livro dos Espíritos,